Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. É com o nosso coração em paz e muito feliz que nós estamos aqui iniciando mais uma semana de reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos reunimos aqui, meus irmãos, como uma grande família, pois o nosso pensamento está unido em Deus, nosso Pai, e com isso nosso coração está aberto a Jesus para acolher os ensinamentos do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos, que hoje possamos estar com o nosso coração mais calmo, o nosso coração sereno, e que Jesus possa estar abençoando a todos nós. Bom, meus irmãos, hoje vamos começar aqui a nossa reflexão, começar a nossa semana de reflexões, trazendo para todos nós um trechinho do Sermão das Bem-aventuranças que Jesus proclamou de uma forma tão bonita, tão bela e tão profunda que toca o nosso coração. Vejamos só que esse trecho nós encontramos no Evangelho do querido apóstolo Mateus, capítulo 5, versículo 4. E Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Meus amados irmãos, Jesus, quando ele dizia essas palavras para o nosso coração, ele também estava dizendo que muito feliz são aqueles que são brandos, pacíficos, amáveis, dóceis, pois eles possuirão a terra. Jesus fazia aqui uma promessa para todos que são brandos, pacíficos, humildes de coração. Mas, meus amados irmãos, nos dias de hoje, nós sabemos que muitas vezes ser brando e pacífico de coração é ser taxado de tolo, é ser taxado de bobo. Muitas vezes, quando se recebe uma ofensa nos dias de hoje, não revidar essa ofensa com violência, mas ser brando e pacífico nas suas atitudes, muitas vezes é ser taxado de fraco e de bobo. Pois ser brando e pacífico de coração, muitos ainda consideram isso uma fraqueza da alma. Mas, meus amados irmãos, em verdade, e por essas palavras de Jesus, nós podemos compreender que a maior fraqueza, na verdade, é agir com violência. Que a maior fraqueza de uma alma é o desrespeito, são as injúrias, são as violências para com o próximo. Fraqueza na alma, meus irmãos, é quando não temos controle de nós mesmos, não temos controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do nosso interior. E agimos na impulsividade, na raiva, no ódio, na violência, perdendo a razão. Perder a razão é sinal de fraqueza em nossa alma. Com isso, ser brando, humilde e pacífico são sinais de força interior e não de fraqueza. Pois todo aquele que tem controle de si interiormente, que consegue, diante de uma atitude, de uma adversidade ali tão agressiva, tão violenta, consegue ser brando interiormente e também externamente, isso é sinal de força na alma. Isso é um sinal de harmonia com Jesus. Meus amados irmãos, vejamos que os fortes são as almas que, em um momento de raiva, lembram de Jesus e tentam se controlar e não fazer nada ao outro do que não gostaria que lhe fosse feito. Isso é a força de uma alma. No momento de raiva, no momento ali inesperado,
em que a raiva desperta em nosso interior, a força de conseguir controlar essa raiva, pensar em Jesus e medir as nossas atitudes com base no ensinamento do Cristo, de não fazer ao outro o que não gostaria que fosse nos feito. Aí está uma das grandes forças que nós podemos carregar em nossa alma. Então vejamos que Jesus, Ele prometeu para todos nós que se fôssemos brandos e humildes e pacíficos, herdaríamos a terra. É porque Jesus sabia que ainda a condição da nossa humanidade não compreenderia essas virtudes. Criticaria, julgaria ou rebaixaria aqueles que são simples de coração. Mas Jesus pede a todos nós a paciência de continuar nesse caminho do ser brando interiormente, pois esse é o caminho do bem. Esse é o caminho, meus irmãos, que nos leva para a conquista de um maior desenvolvimento moral. Meus irmãos, dentro desse ensinamento do Cristo que Ele passa para todos nós temos uma história que é protagonizada por uma grande alma que por aqui passou na Terra, o Gandhi, meus irmãos. Lembremos que Gandhi, ele é um exemplo para todos nós, que o tempo que ele esteve aqui conosco na Terra, ele lutou pelos direitos de uma forma muito respeitosa, jamais utilizando de violência. Então, Gandhi, ele é um exemplo para nós da não violência. Então é narrado para a gente que certa feita Gandhi estava andando pelas ruas ali da Índia e um soldado britânico aproximou-se de Gandhi e deu-lhe um soco no meio do rosto. Nesse momento, Gandhi, ele cai ao chão, mas se levanta e fica ali de frente para aquele soldado, daquele guarda. O guarda, olhando essa situação, vai lá e profere outro soco direto em Gandhi, agindo com muita violência, com muita raiva e com muito ódio. Gandhi cai novamente ao chão e se levanta, sem responder, sem revidar, mantém-se brando de coração. E nesse momento o guarda, injuriado, diz para Gandhi: covarde, quem te ensinou a não reagir? E muito calmamente, Gandhi levanta os teus braços e aponta o dedo para o peito do soldado e lhe diz: foi esse homem preso à cruz, pendurado em teu peito. O soldado, meus irmãos, ele carregava no peito dele um crucifixo com a imagem de Jesus. E Gandhi aponta para aquele crucifixo e diz: foi esse homem na cruz que me ensinou a não revidar. Esse homem que você está carregando no teu peito, foi ele que me ensinou. O soldado, muito envergonhado, sai em silêncio daquela situação. Meus amados irmãos, essa história, ela tem tanto ensinamento para a gente, mas narra perfeitamente este trechinho do Sermão das Bem-aventuranças que nós pontuamos aqui inicialmente. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Um soldado que agia ali com toda a violência para Gandhi, de frente para Gandhi. E o que aquela alma nobre fez? Mostrou a face da brandura, a face da paz,
a face da compreensão. Gandhi não revida violência com violência, ensinando para todos nós algo que Jesus já nos ensinava. De frente para uma violência, mostrarmos a outra face, a face do ser brando, da humildade e da paz. Não revidar violência com energia de violência. E Gandhi, meus irmãos, sendo brando e pacífico, vejamos só, dá uma grande lição para esse guarda e para todos nós. Consegue passar a mensagem dele de uma forma que toca muito mais o coração. Por isso, meus irmãos, hoje eu convido a todos para a gente levar essas palavras para o nosso dia, para a nossa semana que está se iniciando, para a nossa vida. No dia a dia, podemos nos deparar com muitas situações desagradáveis, meus irmãos. Situações que nos convidarão a viver exatamente esse ensinamento do Cristo, ser brando, humilde e pacífico. Por isso, diante da raiva, diante do ódio, diante do desejo da impulsividade, pensemos em Jesus, em como Jesus reagiria nessas situações. E, sobretudo, pensemos naquele ensinamento do Cristo que a gente sempre compartilha, meus irmãos, em não fazer ao outro o que não gostaríamos que fosse nos feito. E assim, nós, de frente para tantas situações de ódio, de raiva, de violência, de injúria, nós teremos reflexo de Jesus, mostrando que o Cristo está vivo em nosso coração, sendo pacíficos e brandos. Bom, meus amados irmãos, que essa mensagem de hoje possa ter sido uma gota de esclarecimento e esperança para o nosso coração. Que possamos hoje encerrar a nossa reflexão com a paz de Jesus, nos lembrando que é uma mensagem inspirada pelo capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Aliás, nessa passagem do Evangelho, Allan Kardec, ele traz para a gente esse trechinho do Sermão das Bem-aventuranças. Bom, meus amados irmãos, fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, uma excelente segunda-feira, meus irmãos, para todos nós. Que assim seja.